É isso aí, galera, bem-vindos a mais um Tape Nerd. Hoje estamos aqui de novo, Miraldi, Júnior, Christian Cardoso, César Escorteganha, e hoje vamos falar sobre Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. You could be Batman! I am not Batman. Yes, I'm Batman. Bom, eu já vou começar dizendo que eu não gosto do Batman. Todo mundo, ai, Batman pra cá, ai, Batman pra lá. O Batman é o queridinho, sabe? O Batman é muito modinha, então não curto muito. Mas o Batman, se tu for analisar, é modinha há muito tempo, né, cara? Ele é o preferido da galera desde quando? Desde 1939. É. Né? Agosto, setembro de 1939. Naquela época, os gibis eles não tinham uma data certa para sair. Às vezes saía em abril e a data estava lá primavera de 39. Sim. Mas assim, estima-se que a data do lançamento fica entre abril até mais ou menos agosto, mas a data do gibi é setembro, vai entender. É que os gibis, eles tinham a data de recolhimento. Eles tinham 4 meses para ficar nas bancas. E aquela época ali, em 38, 39, estava recém começando os quadrinhos. Por exemplo, o Batman, esse aqui é o número 1, que foi publicado pela Panini, né? Panini. Esse aqui contém a primeira publicação dele em Detective Comics. Esse é o Batman Crônicas, né? Crônicas. É uma coletânea em 3 volumes com as primeiríssimas histórias do Batman. Pega os primeiros 3 anos do personagem e é um retrato histórico, né? Mostra como é que era o próprio surgimento dos quadrinhos de super-heróis. Porque o Batman ele veio na esteira do Superman. É bom um Batfã assim admitir que o primeiríssimo super-herói é o Superman. Claro, o Superman é o primeiro, mas o melhor vem depois, que é o Batman. Então hoje, além de nós falar dos quadrinhos, nós vamos falar dos games, né? Que eu aqui destaco esse jogo que eu tenho aqui, que é Batman Return to Arkham, que é, inclusive eu não botei na lista e eu devia ter botado naquela lista de 20 jogos, que é um baita jogo com certeza, que reúne os 2 primeiros nessa coletânea. Vamos falar sobre os filmes, sobre a TV e sobre os gibis, é lógico, sobre os quadrinhos, né? Só que como é muita coisa, assim, o pessoal, não sei, gostam tanto desse morceguinho aí, cara, a gente vai ter que dividir isso em mais uma parte. Isso mesmo. Então, essa primeira parte aqui a gente vai falar do Batman, o personagem. Na segunda parte a gente vai falar sobre os quadrinhos do Batman. E na terceira vamos falar sobre filmes e games. Filmes e games. Acho que nas mídias. Nas mídias. Exatamente. É que faz desde que foi lançado o Cavaleiro das Trevas ali, o Batman foi alçado a um patamar um pouquinho elevado. Na verdade, vem um pouquinho antes, né? O Batman já dá pra falar do Batman nos quadrinhos, mas assim, claro. O Batman nos quadrinhos... Numa geral. Assim, ó, ele tem 2 fases muito distintas. Pré-64 e pós-64. Porque de 1939... Tem a ver com o golpe do Brasil aqui? De 1939 até 64, o personagem teve sob a mesma equipe criativa, que era o estúdio do Bob Kane, com os roteiros do Bill Finger, que hoje ele é reconhecido como co-criador do Batman, ficou muito tempo no ostracismo, renegado. O Bob Kane figurava sempre como o único criador, e não é verdade. O Bill Finger é o criador, junto com o Bob Kane. E aí, a partir de 64, a DC deu uma nova direção, eles criaram o New Look, que é essa elipse amarela que é ao redor do Batman, começaram a pegar outros artistas, outros escritores, e a partir dali, claro, antes disso, o Bill Finger ele já era conhecido como o principal roteirista de quadrinhos que tinha, porque os quadrinhos eram uma mídia nova e não tinha ninguém que escrevesse tão bem quanto ele. A partir de 64, o Bill Finger se aposenta e começam a entrar os grandes escritores da DC, que é o Gardner Fox e tudo mais, e essa tradição vem até hoje. Só que eu discordo um pouquinho, porque pro grande público mesmo, o estouro do Batman foi em 66 com a série do Batman que passava na televisão. É que eu ia chegar, porque foi essa repaginada que fizeram no Batman em 64, muito isso que influenciou os produtores da série de TV, muito mais do que os quadrinhos bizarros dos anos 50. Mas a série de TV retratava mais os quadrinhos dos anos 50, e não os dos anos 60. Série de TV, eu discordo, a série de TV, embora o tom, a série de TV ela é muito mais pop art dos anos 60. E esse tratamento de pop art já estava sendo feito no Batman a partir de 64, especificamente.
Não que as histórias bizarras dos anos 50 não tenham influência, mas é muito mais um momento mesmo. Coisas do Momento dos anos Batman 60. surfista, Batman né? surfista. Aquilo lá é Batman muito- Zebra. Batman Zebra, tem vários, enfim. Era uma fase bizarra por causa do código de ética, né? Que proibia que as histórias falassem sobre crime, tivesse temas mais adultos, mais violência, mais pesadas. Então um personagem como Batman, para não desaparecer, ele começou a viajar pelas dimensões, começou a viajar pelo espaço, começou a viajar no tempo. E por aí vai. E a partir de 64, por isso que a gente divide bem os quadrinhos esse período. E de lá pra cá, ele teve os melhores roteiristas, os melhores desenhistas. Tá, mas calma lá, mas nos anos 60, assim, esse seriado foi... nos anos 60 a gente teve a Beatlemania. Nós tivemos a Batmania, porque o seriado fez muito sucesso mesmo. Batman era mais famoso. E é um clássico até hoje, né, cara? Pelo menos A trilha da série era muito boa, até hoje é uma referência, né? E tem aquela animação que eles fizeram agora o ano passado, De volta à inspirada, Batcaverna. né? De volta à Batcaverna, que é muito legal também. Esse seriado do Batman, ele fincou na cultura pop a imagem do morcego como um ícone, e isso foi se perpetuando. E não deixou de ser. Claro que ao longo do tempo muda-se o enfoque, muda-se a visão. Quando vem a segunda Batmania do Tim Burton, o filme do Tim Burton, 89, entrou aquele visual mais dark, aquela atmosfera mais soturna, vai se adaptando. Mas quando saiu em 89, já tinha uma influência do Frank Miller. Que muita gente acha que quem criou o Batman foi o Frank Miller, né? Não, na verdade não. Ele inventou, né? E assim, ó, o Frank Miller ele não criou nem esse Batman sombrio, porque esse Batman ele já vem das origens pulp, né, dos anos 30, que eram quadrinhos mais bruscos, né, uma temática mais violenta, porque os Estados Unidos estavam saindo da Grande Depressão e tudo mais. Esse movimento para trazer o Batman de volta às suas raízes sombrias, ele começou na verdade no final dos anos 60, quando a imagem pop da série de TV já estava ficando desgastada, e os editores eles precisaram renovar. A série tinha sido cancelada. E os produtores precisaram renovar e eles chamaram gente tipo Dennis O'Neil e o Neil Adams para começar a dar uma repaginada, dar um enfoque mais, voltar o Batman para a noite, para as histórias mais sombrias, voltar pro Dark Detective. E aí foi indo numa escala, passaram outros grandes autores, né? Até que a gente chega em 1986, ou seja, foi um bom tempo entre o final dos anos 60 e 86, em que o Frank Miller fez essa obra-prima, que é Batman, o Cavaleiro das Trevas. Não é tão bom assim, eu acho que é super valorizado, mas tudo bem. O César hoje está fazendo um personagem, ele prefere o morcego vermelho, que é o Peninha. A Batmania de 89 fez com que o Batman voltasse à evidência. Eu lembro porque nos anos 70, quando eu era criança lá em Barbacena, assim, o Batman, a visão que a gente tinha do Batman era aquele Batman galhofa. O Batman da série, né? O Batman da série. Ficou uma referência. Eu tinha, na minha visão, eu gostava do Batman azul, do desenho dos Super Amigos. Cara, eu acho que talvez esse apelo do Batman foi que ele consegue se adaptar bem com o passar das décadas, sabe? Mas também tem um fator principal, que é o de identificação. Assim, tu consegue se identificar no nível humano muito básico com um cara que não tem superpoderes, mas que obviamente a fortuna ajuda bastante, mas que mesmo assim, Superman, né? O Superman é um pé rapado. a força de vontade é o que leva ele a superar os obstáculos físicos, psicológicos. Mas eu acho que é mais fácil tu, digamos assim, se identificar com alguém que consegue voar do que alguém que vira bilionário que nem ele, nascer bilionário. Se eu não nascer bilionário, Ele é rico, esse é o meu poder. Então, eu acho que não é esse o ponto, porque identificação com um bilionário, assim, sabe, ele com todos aqueles brinquedinhos, assim, e a gente tem que contar a grana ali, olha o preço que está a gasolina ou a passagem de ônibus, então não tem como se identificar com isso. O que se identifica, de repente... Daqui a pouco o César vai começar a parafrasear o Eminem, falar que o poder do Batman é o privilégio branco. E o dinheiro, né? Mas não preciso dizer isso, o próprio trailer do filme da Liga da Justiça já diz isso. Já diz, né? O Flash pergunta qual é o seu superpoder. Eu sou rico. Sim. Cara, o que o Snyder queria com isso? Olha, o César não aguentou, eu juro pra vocês, ele confessou que antes da gente começar ele não ia falar de Zack Snyder. Mesmo tendo um filme tão polêmico, porque teve gente que gostou, tem que respeitar quem gostou do filme, assim. Eu não gostei, os críticos não gostaram. Não teve a bilheteria que se esperava, porque, por exemplo, um filme que reúne Superman, o primeiro filme do Superman teve uma bilheteria bilionária, foi maior. Foi uma Superman mania. Eu acho que foi maior, né? Que Gente, o Batman Batman vs Superman, se não me engano.
Se contar com a inflação, em números de bilhetes, sim. O Batman sozinho teve uma bilheteria equiparável ao filme dos Vingadores. Então tu pensa, bom, então vamos unir os dois personagens juntos. sozinho, tu quer dizer? Não, Batman, o filme Batman Cavaleiro das Trevas teve Teve, quase 1 sim, bilhão. sim. Quase alcançou os Vingadores. Ah, sim, e aí quando eles reuniram os dois heróis... Era para ser um filme, para ser um evento. Bom, apesar de tudo isso aí, o Batman ainda resistiu. E eu acho que uma coisa do Batman vs Superman que eu acho que, digamos assim, fez com que ele não fosse tão execrado, porque ele bebeu muito na fonte dos games. Por exemplo, a cena onde ele entra Quando aparece a primeira no galpão aquele para salvar a Marta, é muito game. Muito inspirado nesse jogo aqui, né? Então a galera vendo no telão o que jogava no videogame... E aquela cena do sonho do Batman, que é uma cena enorme, cara, bem inútil, feita, mas que no filme ela fica jogada ali. Inútil. Aquela cena inteira dava um filme baseado no Injustice. Ah, ia ficar com bom. certeza. Ia ficar bom, Injustice é bom. Olha, Também o é um Batfanzinho baita aí pra... O Super-Homem só funciona se for como vilão. Aposto que vai... É uma boa ideia também. Mas foi uma baita ideia. Uma boa né? ideia. Como o jogo funcionou Uma muito boa ideia, bem, porque né? eu escrevi as minhas fanfics quando eu era adolescente, e em um desses plots que eu pensava, cara, isso seria incrível, se o Superman virasse um vilão, como é que os heróis deveriam lidar com ele? E muito mais... E a maneira com que o Injustice justifica também, né, a vilania do Super-Homem. O que o Coringa faz com o Superman É horroroso. horroroso, né? horroroso. Então muda com a... Mas engraçado. Não é simplesmente o Superman virando um vilão, como tu tá... ele tem motivos para isso, acontecem coisas horríveis com ele, e na verdade ele tem um ponto de vista no qual ele acredita que ele está fazendo certo, só que ele se coloca de maneira antagônica. Só que assim, esse mesmo ponto de ignição, ponto de ignição tocadilho, esse mesmo ponto de ignição que seria a morte da Lois Lane pelo Coringa, também aconteceu no outro quadrinho que é o Reino do Amanhã. Então, esses dois quadrinhos diferentes, enquanto no Reino do Amanhã o Super-Homem se isolou e continuou defendendo seus ideais, no Injustice ele virou o vilão. Na então, verdade, assim... eu discordo, César, na verdade. O ponto de ignição é diferente dos dois. Porque no ponto de ignição do Reino do Amanhã, que você está se referindo, é o ponto de ignição da saga DC. Né? Não vou confundir. Esse fato que acontece no Reino do Amanhã, o Coringa, ele entra num banco, mata faz um monte de reféns e mata vários, e ela está no meio. O que o Coringa faz com o Superman no Injustice é Ele muito engana... pior. A nível psicológico é muito mais danoso. Ele faz com que o Superman próprio Superman mate a Lois Lois, né? grávida. Só um pequeno detalhe, nós estamos no mês do Batman, num especial falando sobre o Batman e eles estão falando sobre o Superman. Eles são dois lados de uma mesma moeda. Eu acho que os dois... Superman! Nós vamos falar ainda sobre o Superman, então não se preocupem. O mês que vem. O mês que vem é sobre o Superman, que está agora com um momento de expectativa. Mas só fechando assim, só pra não perder, eu discordo que o Injustice Superman seja um vilão. Ele é um grande antagonista, mas ele acredita que o que ele está fazendo certo. Ele só resolveu mudar a abordagem. O Lex Luthor também acredita que está fazendo certo. Sim, esses são os melhores vilões. Realmente, nos últimos 30 anos, durante todos os 76 anos dele, todos os 76 anos ele teve bons roteiristas, teve boas histórias, principalmente nos últimos 30 anos, desde o Cavaleiro das Trevas... Antes desde o claro, final, antes já tinha, mas as grandes histórias do Batman, pós-Cavaleiro das Trevas, as 15, são em número muito grande, os artistas queriam trabalhar com Batman. Nos games, assim, ele é incomparável, não tem... Ele revolucionou, né? Revolucionou os games. No cinema também, duas grandes... Os dois filmes do Tim Burton que são muito bons, né? A trilogia do Nolan, que pra mim é a versão definitiva do personagem. Mesmo o Bat-Affleck, ele agradou a galera. Agradou. Eu acho que a popularidade um pouco do Batman se dá também por isso, né, cara? É muito o conteúdo do Batman. Enfim, então a gente falou a primeira parte do Batman. Agora tem mais duas, é isso? Mais duas, Mais duas, então... Vamos falar sobre os quadrinhos do Batman. E o outro só sobre o Batman na mídia. Em games, em séries de TV, desenhos animados e cinema. Isso aí. Assinem o canal aí, curtam o vídeo,
Curtam a página no Facebook, lembrando que a R-Games é um dos apoiadores do Tape Nerd e lá vocês encontram vários colecionáveis do Batman, né? Que você quiser, inclusive tem um Batman tamanho real, se você quiser levar para sua casa, não sei se... Isso aí, galera, valeu! Fui! Belezinha, belezinha. Falou. Isso aí, agora